Você não está só vivendo esses dilemas que o mundo moderno está oferecendo. Talvez nunca na história mundial nós tenhamos passado por situações que estamos passando hoje, em todas as áreas. Na área política, na área econômica, na área das tecnologias, em especial as tecnologias que têm dominado o mundo e que têm levado as pessoas a um cativeiro terrível, principalmente crianças e adolescentes que ainda não têm formação, não têm o julgar, não têm o analisar para depois agir. Estão sendo consumidos. Mas o que é preocupante no meio de tudo isso é que são gerações que já vêm sendo consumidas. As últimas gerações estão sendo consumidas a ponto dos pais não ter recebido dos seus pais orientação básica para suportar esse tempo de inteligências artificiais, esse tempo de redes sociais, esse tempo de engano, mentiras que estamos vivendo. Talvez nunca na história nós tenhamos filhos tão desprovidos do apoio dos pais, do apoio da mãe, de uma palavra, de uma orientação. E por quê? Porque eles também não receberam. Porque eles também foram levados enganados. Talvez nunca na história nós tenhamos passado por um período em que as escolas estão totalmente perdidas. Os governos enfiam nas escolas conceitos que são errôneos, que são mentirosos. Você que tem filho nas escolas hoje, pensa que eles estão aprendendo para o futuro deles? Não. Infelizmente não. Estão aprendendo para ser escravizado por um sistema econômico. Empresários por trás pagando altos preços para que o ensino seja apenas tecnológico. Para quê? Mão de obra barata. Os governos estão dentro de um sistema globalizado, onde recebem orientação de fora, externa, e implantam nos seus países, como se não tivesse autonomia dentro da sua própria casa. Então, meu amigo, minha amiga, as coisas são muito mais complicadas do que nós pensamos. Tudo isso, óbvio, que já é prescrito nas escrituras sagradas, mas a maioria também não lê. A maioria também não acredita nelas. Mas eu vejo o cumprimento de tudo isso hoje em nossos dias. Se você olha para a estrutura das famílias, para a estrutura das chamadas igrejas, para a estrutura dos ensinos, para estruturas políticas, para estruturas jurídicas, você começa a observar que está tudo dominado. E você e eu, no final, somos apenas marionetes. Marionetes conduzidas por alguns que estão no topo da pirâmide e que comanda todo o show. Comanda todo o show usando as grandes mídias em especial. As grandes mídias que traz o chamado entretenimento, não. Na verdade, é dominação de uma massa. Quando você vê essa polemização que dizem que há no Brasil entre direita e esquerda, é porque não entendem que é tudo a mesma coisa, que se divide apenas para dominarem. Dominarem através do engano, dominarem através da mentira. Mas as pessoas não têm condição de distinguir isso porque não estudam, não pesquisam e acreditam em tudo que lhes falam. Por exemplo, você acha que a princesa Isabel trouxe libertação aos escravos? Tem muita gente que acha isso. Mas, na verdade, não houve libertação nenhuma. Houve condenação. Por que eu digo? Porque quando o escravo estava em uma fazenda, pelo menos ele tinha comida e moradia. E trabalhava e sofria as consequências ali. Mas quando lhe soltaram, nem comida,
e nem moradia tiveram mais. Tiveram que ir para os quilombos, formar os quilombos e sofrer as consequências plantando para sobreviver. E a partir dali, trouxeram os europeus para colonizar a terra, para trabalhar de novo escravizado. A diferença era que os escravos antigos tinham comida na mesa, agora eles têm o dinheiro para comprar a sua própria comida. O que mudou? Nada mudou, e de lá para cá, nada mudou. Continua tudo igual, só mudaram as formas e as técnicas. Mas você e eu, a grande maioria, continua acreditando que está tudo bem. A inteligência artificial que nós estamos vendo e vivendo, os robôs, meu Deus, não é para rir. Mas acho às vezes engraçado como estão dominando geral. E as pessoas com apenas um aparelho na mão ou na frente de um computador, sendo engolidos por tudo isso e achando que está tudo bem. O único propósito de tudo isso é econômico. Tirar o máximo possível de dinheiro, de aproveito do seu sangue, do seu suor, e você achando que está tudo bem. Talvez esse vídeo nem fique no ar por muitos dias. Por quê? Porque o sistema vai entender que existem pessoas ainda que estão observando. Existem pessoas ainda que estão analisando, que estão estudando sobre isso. E você só deve ficar atento e começar a buscar conhecimento, porque as coisas que estão acontecendo é um prenúncio daquilo que virá para cumprimento das Escrituras e do Evangelho. Então, ao final, Deus que está permitindo tudo isso acontecer, porque está prescrito tudo isso aconteceria, a ciência iria se multiplicar, tudo isso já estava dito. Tempos difíceis e trabalhosos, o apóstolo São Paulo já tinha nos alertado, tudo isso está acontecendo. Mas Deus tem um plano final para tudo isso. Mas até que esse plano final chegue, você precisa estar preparado. E você precisa tomar posição, e você precisa saber que lado você estará na hora que Deus tocar a trombeta. Mas enquanto isso, procure não ser mais escravizado como tem sido. Procure ter uma mente sã. Uma pessoa pode estar presa em 4 paredes dentro de uma cela de prisão? Pode. Mas não quer dizer que ela esteja aprisionada, porque a sua mente pode estar lá fora, livre, leve, solta. Como foi com João, o apóstolo de Jesus, quando esteve na ilha de Patmos. Ele estava preso numa ilha, mas ele estava viajando longe sobre orientação e direção do Espírito Santo. Se você buscar a estrutura certa, que não é terrena, você também poderá viver essas experiências. Mas enquanto você estiver simplesmente acreditando em sistemas terrenos, políticos, governos, religião, você está num grande dilema. Como a grande maioria, não sei quanto por cento, talvez 98%, talvez 95% das pessoas estão nesse dilema. É hora de buscar libertação. E a libertação só vem por uma estrutura que não é terrena. Ou você busca, ou você não busca. Ouça, preste atenção, porque o tempo não está fácil para ninguém.